Então, boa noite a todos. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez, entre tantos corações queridos que aqui se encontram, que Jesus possa nos abençoar. Senhor, pedimos que abençoe a nossa casa, os lares de cada um que aqui se encontra, também aqueles que nos assistem pela página do Centro, no Facebook. É uma maneira de nós estarmos juntos e que a equipe espiritual possa amparar e assistir a todos. Hoje nós teremos a palestra do Roberto, que ele possa tocar os nossos corações com a palavra de Jesus. E vamos elevar então o nosso pensamento, fazendo a nossa prece. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. E onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. Antes de mais nada, além do Facebook, nós temos o canal no YouTube também, tá? Que as nossas palestras depois a gente transfere para o YouTube, que aí você não precisa de assinar nada, é só assistir lá. Centro Espírita Francisco de Assis e Pai Jacó. Só procurar que as palestras estão lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, quando ele trata do retorno da vida corporal. Mas esse assunto ele também está no capítulo 5 de O Evangelho, intitulado Esquecimento do Passado. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado é algo muito interessante da gente falar, porque talvez seja um dos maiores óbices que nós encontramos acerca da reencarnação. As pessoas falam que reencarnação não existe porque eu não me lembro de nada, né? E aí tem uma passagem no livro Joia, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele traz uma historinha bastante simples que diz assim: o moço chegou afobado junto ao professor, se lamentando, dizendo: professor, fiz vários cursos, tenho um monte de diplomas, mas eu vivo insatisfeito. Não consigo harmonia com os meus amigos, nem com os meus pais. Tenho muitos conflitos e não consigo me harmonizar com nada nem ninguém. Estou desesperado. O senhor não acha que eu deveria estar fazendo um novo curso para encontrar a paz em mim próprio? O professor olhou para ele e respondeu de uma maneira bastante simples: sim, está te faltando um curso.
Qual curso, professor? Aprender a esquecer. Quantos de nós, na atual existência, não colocamos muitas vezes a mão no rosto com vergonha de coisas que a gente fez? E a gente fala assim, nossa, não dá para passar uma borracha em cima disso, de eu apagar tudo isso? Então a gente às vezes fica procurando informação lá no passado. E existe então, uma pergunta que a gente faz, mas eu estou apanhando sem saber, não é assim? Eu levo pancada na minha vida sem saber. Mas olha que curioso, nós temos uma expressão que relata muito bem essa questão, que nós temos uma intuição de que tem algo por detrás de tudo isso. Quem nunca usou a frase, eu devo ter jogado pedra na cruz? Não é assim que a gente... Obrigado. Não é assim que a gente se expressa muitas vezes quando a coisa está dando errado? Olha, não sei vocês, mas eu devo ter tacado pedra, pedaço de pau, ter sambado na Santa Ceia, ter feito uma série de coisas, porque não é fácil não. A gente sabe que é complicado. Nessas horas parece que o universo nos manda fazer uma prova, mas sem o material de apoio. É estranho, né? É ruim a gente pensar disso. Mas vamos perguntar uma coisa para vocês. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A pergunta do Kardec é simples, mas a resposta, ela é maravilhosa, como sempre. Eles dizem, o homem não pode nem deve tudo saber. Primeiro ponto, a gente não pode saber de tudo, ponto. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Olha só que interessante. Com o esquecimento do passado, nós somos mais nós mesmos. Por que isso? Imagine a gente lembrar do passado. Se a gente se lembrasse do passado, a gente ia lembrar de coisas boas, mas a gente não fez só coisas boas no passado. A gente fez coisas ruins. Seria meio desagradável a gente começar a lembrar das coisas ruins. Mas qual que é a maior dificuldade? Eu vou contar uma coisa, não gosto de usar isso, mas uma coisa particular minha. Há alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, pela minha idade, muitos anos atrás, quando eu era criança, aos domingos eu ia na casa da minha avó, que ficava ali na Humberto Bergamaschi. Passava o dia lá na casa dela, da minha avó. À noite, fogão de lenha, a minha avó fazia uma sopa de arroz com legumes. Eu adoro cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, mas até hoje eu nunca consegui reproduzir o gosto da sopa da minha avó. Então, quando eu lembro lá do tempo de criança, e lembro dessa sopa da minha avó, minha boca enche d'água. E vem aquela saudade. Então, o problema de lembrar é que a lembrança não vem só o fato em si. Ela vem com as emoções e com os sentimentos junto. E aí, se você não souber controlar tudo isso, vai dar ruim. O negócio vai ficar difícil. Isso vai gerar o que na gente? Desequilíbrio. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente passa por uma dificuldade, a gente não quer esquecer justamente para se reequilibrar? Quando a gente lembra de um trauma, de algo que nos incomoda, não traz uma dor, um sofrimento, um desequilíbrio? Então o esquecimento, ele é uma bênção que a gente não entendeu.
Então seria no nosso cérebro uma sobrecarga de emoções, de informações, de sentimentos e principalmente de muitas dores. Muitas dores. E isso inviabilizaria a nossa vida aqui na Terra. Então ficaria muito difícil a gente continuar se lembrando dos fatos lá atrás. Mas vamos pensar o seguinte, um exemplo bem prático e bem simples, só para a gente poder entender mais ou menos essa situação. Imagina o seguinte, uma pessoa cometeu um crime. Foi condenado, foi para a prisão. Foi condenado a 20 anos de prisão por conta do crime que ele cometeu. Passado algum tempo na prisão, acontece um acidente. Ele escorrega, ele cai, bate a cabeça e machuca justamente o cérebro no lugar onde tinha lembranças do que aconteceu no passado. Quando ele acorda, ele não sabe o que ele fez mais lá atrás, porque ele teve uma lesão cerebral. E aí eu pergunto, isso extinguiu o crime que ele cometeu? Ele vai estar preso, ele fala, mas por que eu estou preso? Porque você fez esse crime. Mas eu não me lembro. Mas fez, todo mundo sabe que você fez. Então, conosco acontece exatamente a mesma coisa. Nós nos esquecemos por uma proteção que a gente precisa no nosso cérebro, para a gente continuar o nosso processo evolutivo. Vale lembrar, a reencarnação é uma proposta amorosa de Deus para a gente se redimir dos nossos erros. Então, Ele nos oferece, na sua sabedoria, a oportunidade e a bênção do esquecimento para que a gente possa o quê? Recomeçar. E aí todo mundo se lembra, né? Do Chico, uma frase atribuída a ele: embora ninguém possa voltar atrás e recomeçar, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. É exatamente isso que a frase representa. É esquecer o que passou e dar continuidade na nossa tarefa. No livro Família, Emmanuel, ele sintetiza muito bem isso. Ele diz assim, o esquecimento tem como base uma anestesia providencial das chagas interiores, anestesia das nossas feridas, permitindo o refazimento da alma em novos compromissos. Sem este recurso, a convivência humana seria insuportável. Era como se a gente tivesse preso numa jaula com vários condenados. A gente não conseguiria sair daqui vivo de jeito nenhum. Por conta disso. Porque a gente, no passado, adquiriu muitos desafetos, muitos compromissos, muitos problemas, muitas dificuldades. Então a gente tem a oportunidade de recomeçar. Então o Emmanuel ele fala o seguinte: a Terra é uma escola de redenção e não uma jaula escura onde nós estamos presos. Então, se a gente lembrasse do mal que a gente fez ou do mal que nos fizeram, o que isso ia acontecer? Ódios, humilhações, e aí seria uma estagnação na sociedade, nós não conseguiríamos caminhar. E aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, olha o que Kardec escreve. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. O que significa isso? Significa que, eu queria saber muito do meu passado. Olhe o presente. Porque você traz as suas características e as suas tendências daquilo que você construiu lá no passado. Então isso é importante para a gente fazer uma reflexão de uma frase
que está num livro que não é espírita. Olha só, um livro não espírita. Um livro escrito por Machado de Assis. O livro chama Esaú e Jacó. E ele tem uma frase aqui que diz assim: não é a ocasião que faz o ladrão. O provérbio está errado. A forma exata deve ser esta: a ocasião faz o furto, porque o ladrão já nasce feito. Aí danou tudo, né? Ladrão nasce feito, mas isso é contra tudo que a gente imagina. Será que isso é verdadeiro? Vamos lembrar o seguinte. Vou pegar Livro dos Espíritos, questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ou seja, quando a gente está lá no plano espiritual e vai reencarnar, a gente tem ideia do que vai acontecer? E aí eu faço um parênteses. Imagina vocês do lado de lá, sem o corpo para nos trazer limites. A gente lembra de todas as besteiras que a gente fez. A gente se lembra de todo mundo que a gente machucou. A gente se lembra de todos aqueles que nos machucaram. E a gente sabe que se a gente quiser mudar, a gente vai ter que fazer uma proposta reencarnatória para a gente corrigir esses nossos erros. É o natural. Porque se eu tenho consciência de que eu sou um espírito imperfeito e eu quero melhorar, eu vou buscar recursos para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar a minha situação. O que eu faço? Elaboro um plano, um projeto de uma reencarnação. Porque não sei se vocês sabem, o que está escrito aqui, exatamente isso. O espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá. Por quê? Essa consciência, porque a gente sabe o que vai acontecer. Porque são escolhas minhas. Eu fiz essas escolhas. Consciente ou inconscientemente, eu escolhi. Ponto. E aí eu lá começo a elaborar o meu projeto reencarnatório. Então, eu fiz muita besteira. Fiz muita coisa errada. E eu começo a colocar no papel. Eu quero me livrar de tudo isso. E começo a escrever. A hora que eu termino, deu mais ou menos umas 200 páginas de coisa, de uma proposta que eu quero fazer. Apresento para o mentor espiritual. O meu mentor, o meu protetor, olha para aquilo e fala: lamento, mas você não vai dar conta. Vamos cortar isso, vamos fazer isso. Aí reduz. Das 300, 200 páginas, restaram mais ou menos umas 40. Aí ele fala: acho que isso você vai dar conta. Leva para o departamento de reencarnação. No departamento de reencarnação, eles vão abrir a gavetinha com nossa ficha corrida, vai abrir aquele cargamaço de coisa que a gente fez. Ah, mas será que tem isso lá no plano espiritual? Leiam a obra Nosso Lar. Nosso Lar é a mãe de Lísias, a dona Laura e o seu Ricardo, fizeram uma regressão de mais de 300 anos, buscando informações nos arquivos de Nosso Lar a respeito das últimas encarnações deles. Está escrito lá, não sou eu. Dona Benedita Fernandes, numa comunicação que está no documentário dela, ela fala: tudo que a gente faz está escrito nos arquivos do espaço. Então, gente, não adianta esconder, a gente faz, está tudo detalhado do lado de lá. E aí essa equipe espiritual pega esse material, começa a ler, fala assim: olha, 40 páginas aqui, pelo que a gente está vendo na sua retrospectiva, não vai dar muito certo não. Ó, está aqui o projeto final, 10 páginas. E aí a gente chega aqui e não dá conta das 10 páginas. É complicado, né? Normalmente é assim. Então a gente faz a escolha.
E aí Kardec, não satisfeito com essa pergunta, ele questiona, mas não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ou seja, a gente não reencarna para ser castigado pelos erros que a gente cometeu? E eles respondem, nada acontece sem a permissão de Deus. Ponto. E de agora perguntar, por que decretou esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Não é Deus que castiga. Você fez a escolha, agora arque com as consequências daquilo que você escolheu. Então, nesse sentido, eles dizem ainda, nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Ou seja, você vai ter sempre as opções. A escolha será sua. A escolha será sua. Mas o que tem a ver com a frase de Machado de Assis? De que o ladrão nasce feito? Questão 260. Olha a pergunta que Kardec faz. Como pode então um espírito desejar nascer entre gente de má vida? Como que eu vou querer nascer no meio de gente ruim? Gente da vida torta. Por que eu vou nascer lá? Por que eu vou escolher? Não seria mais fácil escolher, como um amigo meu fala, né? Será que está muito tarde para poder colocar um cestinho e deitar lá na frente da casa da Ivete Sangalo, para ser adotado por ela? Porque é mais fácil a gente buscar os caminhos mais fáceis. Mas por que eu vou nascer no meio de uma família complicada, difícil? A resposta dos espíritos é muito simples. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Ponto. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Você nasceu onde você precisava para poder lutar contra o quê? O seu instinto. O ladrão nasce feito. Agora, se ele vai dar vazão ao instinto, depende de quem? Dele, da sua escolha. Por isso que eu nasço num meio necessário. Parece que eu nasci na família errada. Deus não erra endereço. Você nasceu no lugar certo. Era justamente para que você lutasse contra as suas más tendências. Por isso que a gente esquece. Porque se a gente se lembrasse, a gente ia saber todas as falcatruas que a gente fez. E a gente ia continuar na mesma toada, no mesmo caminho, na mesma situação. Isso não ia nos ajudar. Por isso que a gente esquece. E aí a gente traz o instinto, a gente traz a lembrança daquilo que a gente foi. Por isso que a gente está no lugar certo e a gente está, se a gente observar, a gente está fazendo as coisas conforme a nossa característica lá do passado. Ela está se manifestando hoje, as nossas características. E aí nessas questões a respeito do passado, olha só a pergunta que Kardec faz. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, veja bem, sendo as vicissitudes, ou seja, os problemas, as dificuldades da vida corporal, expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas para o futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes, ou seja, da natureza das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas dores, das minhas imperfeições, se possa inferir de que gênero foi a minha existência anterior. Ou seja, baseado nos meus conflitos, nos meus problemas hoje, eu tenho uma ideia do que aconteceu lá atrás. Eu nasci com um problema grave no fígado. Provavelmente eu abusei
de comida, de bebida, de alguma coisa nesse sentido. Eu nasci com problemas em determinadas áreas, é porque eu tive dificuldades em outros momentos. Mas a resposta dos Espíritos, ela traz um entendimento que às vezes a gente não entende. Olha só, muito a miúde, ou seja, com muita frequência, é sim possível. Pois que cada um é punido naquilo onde pecou. Vale lembrar, eu não gosto dessa palavra pecado. Eu devo ter usado muito lá na igreja, em outros tempos, né? Para apontar o dedo e tudo mais. Viu só como a gente está no lugar certo? Fazendo as coisas certas? Pecado significa desvio de rota. Ou seja, eu vou ser punido pelo desvio da rota que eu fiz. Vamos usar essa palavra que é melhor. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Então eu não estou pagando o meu passado. Não é uma regra absoluta. Tudo é o meu passado? Não, não é. Olha só. As tendências instintivas constituem indício seguro, visto que as provas por que eu passo o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, ou seja, as provas que eu estou passando têm a ver com o meu passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então veja só, a dor, a dificuldade, o problema que eu estou passando hoje, não é só relativo ao passado. Eu escolhi muitas vezes passar por um problema hoje, não porque eu fiz um erro no passado, mas porque eu quero melhorar. E eu escolho uma prova para que eu possa melhorar a minha condição espiritual. Se eu passar, ótimo, eu ganhei um pontinho. Se eu não passar, vou tentar novamente em outra oportunidade. Então, nem tudo que acontece foi porque eu atirei pedra na cruz. Muitas coisas que eu estou passando hoje são coisas que eu escolhi para o quê? Eu preciso me testar nessa condição para ver se eu consigo superar isso. Então, nem tudo tem a ver com o passado. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. Então, isso é importante a gente pensar que as provas, as dificuldades pela que eu estou passando, são escolhas que eu fiz. E aí muita gente vai falar, nossa, mas eu achei que era o Rambo do lado de lá, né? Porque eu escolhi cada aventura, cada dificuldade. Será que eu escolhi isso mesmo? Escolhemos. Porque isso iria nos ajudar. Infelizmente é que quando a gente chega aqui, a gente se embriaga com a vida. E a gente tem muito medo de assumir os riscos, muitas vezes, de coisas importantes. Então, o esquecimento do passado, ele é muito mais do que a gente imagina, é a misericórdia de Deus se manifestando na nossa vida. E para a gente pensar e refletir um pouco a respeito disso, tem uma história. Eu gosto sempre de contar essa passagem, porque para mim ela é muito significativa. Está no livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. E o Camilo Castelo Branco, além de contar a sua história, ele conta a história de vários outros personagens que estão ali com ele nas cavernas, no Vale dos Suicidas. E um desses personagens é o Mário Sobral. Mário Sobral é um homem muito rico de Portugal. Ele é um comerciante de vinhos e estudou nas melhores universidades daquela época. Uma família, 3 filhos, uma esposa. E, nesse sentido, ele gostava muito da vida boêmia.
E o Mário Sobral começou a se envolver com uma moça, Eulina. E nesse envolvimento, nessa paixonite que ele tinha por Eulina, Eulina resolve dizer para ele que não quer mais nada com ele, porque ela conheceu um brasileiro que iria levá-la embora para o Brasil. E queria terminar tudo. Ele não se deu por satisfeito, colocou a mão no pescoço dela e estrangulou a Eulina até a morte. Eulina morreu e as pessoas que estavam ali em volta, queriam entrar na casa para ver o que estava acontecendo por conta da briga. E o Mário Sobral, então, ele toma consciência: se eu aparecer, o que vai ser da minha família? É vergonha para minha família, eu vou ser preso, vai acontecer um monte de coisas. O que ele fez? Pegou um lençol, amarrou no caibro do prédio onde ela morava e se enforcou. Foi para o mundo espiritual nessa condição de enforcado, e ali, nesse lugar, conheceu então Camilo Castelo Branco. Foram recolhidos pela instituição de Maria, aonde ele foi levado para o hospital, e ali ele começou a fazer vários tratamentos. Entendeu que ele tinha morrido, de fato, entendeu todo o processo de culpa que ele carregava por conta da morte de Eulina, e ele vai até o mentor espiritual, e ele fala que ele precisava, pelo amor de Deus, preciso reencarnar. Eu preciso esquecer. Porque ele se martirizava tanto pela dor moral de ter feito aquele crime, porque depois, inclusive, ele vai atrás da filha e da esposa e descobre que a casa foi tirada da família, que ele perdeu todo o valor dos negócios. A filha teve que se prostituir por causa da mãe, que a induziu a isso. Então a família, ela se destrambelhou toda. E esse processo de culpa o martirizava tanto que ele pedia para que ele pudesse esquecer, que ele queria reencarnar. Ele tinha essa necessidade. E ali a gente vê que ele não está fugindo da responsabilidade. Ele está precisando de um tempo de esquecimento para refazimento dele. Então, gente, quando a gente reencarna, a gente está tentando esquecer as diversas besteiras que a gente fez lá atrás. A gente precisa. Então, o passado está no melhor lugar dele, morto e enterrado. Deixa lá. Vamos ter que trabalhar com aquilo que a gente tem hoje. Por isso que a resposta dos Espíritos, ela fala, a gente tem que ser o que a gente é hoje. Você é mais você hoje. Então, isso que é importante a gente pensar. Então, sem essa compreensão, a gente vai ficar sofrendo. E o Mário Sobral, então, reencarna. Aonde que ele reencarna? No Brasil. E o Camilo Castelo Branco fala que veio visitá-lo. Ele estava morando num casebre, no Rio de Janeiro. Interessante, ele era um homem rico. Ele reencarna bastante pobre. A mãe dele, ela vinha de um prostíbulo. Ele nasceu fruto desse relacionamento sexual. O que aconteceu? Ela não podia deixá-lo naquele lugar, a criança. Então ela leva para uma lavadeira simples, lá de uma favela do Rio de Janeiro. Então essa mulher adota essa criança e começa a cuidar dessa criança. Pobre, analfabeto, porque ele não tinha condições de estudar, e olha só, por conta da culpa que ele carregava de ter estrangulado Eulina usando as mãos dele no plano espiritual atrofiam de tal forma que quando ele reencarna sem as duas mãos. Então olha a condição espiritual que ele pediu. É preferível reencarnar sem as mãos, numa condição de miséria,
para esquecer o passado do que ficar revivendo aquilo que aconteceu. E às vezes a gente fica querendo, quem será que eu fui na vida passada? Será que eu fui uma Cleópatra? Então se junte às centenas de milhares que estão nos manicômios espalhados pelo mundo, tá? Tem um monte. Então a gente precisa entender que isso vai nos trazer dor e sofrimento. E o Emmanuel diz um detalhe importante. A lavadeira que cuidava dele é a Eulina reencarnada. A própria mulher que ele havia matado na vida passada. Assassinado na vida passada. Porque ela, de certa forma, também tinha responsabilidade, né? Então ela precisava cuidar dele. O Emmanuel, no livro Família, pela psicografia do Chico, ele fala o seguinte: o Senhor vela-nos caridosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores. E vale lembrar, a paz que a gente quer, a paz que a gente precisa, não está em desenterrar o passado. Ela está em a gente se libertar desse passado, para que a gente possa agir com mais certeza, segurança, agora no presente. E para finalizar, lembrando, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, tá? Então a pergunta é que eu faço para mim, mas lanço para vocês também, inclusive quem está em casa também. Que tipo de futuro eu estou criando hoje? Não precisa responder. Só para a gente refletir. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Então vamos agora elevar o nosso pensamento mais uma vez em Jesus, sentindo a espiritualidade maior a nos envolver, trazendo as energias do mais alto para nos fortalecer, para nos dar o discernimento da melhor escolha, do melhor caminho. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos. Agradecemos, Senhor, pela bênção da família, da saúde, dos amigos e dessa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece. Que nós possamos, Senhor Jesus, seguir o seu Evangelho cada vez mais. E vamos agora visualizando Jesus, trazendo Ele para perto de nós, sentindo o seu infinito amor. Vamos fazer o nosso pedido. E vamos encerrar com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.